Boa tarde a todos. Não sei se me ouvem bem. Espero que sim. Antes de mais, gostava de agradecer à Rita, que não conheço há muito tempo, por pena minha, mas sei que vamos construir aqui um grande laço e ajudar-nos mutuamente nesta questão que é o ESG, que é tão importante neste momento e continuar-se a falar. E agradecer também ao IAPMEI e dizer que esta iniciativa é uma iniciativa estratégica e muito importante para que todos os objetivos globais à volta do planeta se concretizem. Sabemos, tivemos a notícia há bem pouco tempo, que os primeiros 8 meses deste ano, a nível de aquecimento global, já estão acima de 0,47 da média desde 2000. E o ano passado, 2024, foi o ano em que a temperatura subiu mais no nosso planeta, sendo o ano mais quente. E já sabemos o que é que isto resultou. Resultou em tempestades, resulta em secas, resulta em muitas questões que afetam os nossos negócios. A nossa vida, mas também os nossos negócios. O ISG não é uma moda. Engane-se quem acha que é uma moda. Se nós não nos adaptarmos, os nossos negócios não vão continuar, mas não é um bicho de 7 cabeças. E o meu objetivo aqui hoje é mostrar-vos que isto é mesmo fácil. Não temos é que pôr as nossas expectativas muito altas e achar que aquilo é uma coisa de outro mundo que só as grandes empresas é que conseguem fazer. Não é assim. Não é assim. Eu gostava, e gostava muito que no final desta sessão, meu objetivo no final desta sessão é sair daqui mesmo muito feliz que todos tivessem esta perspectiva. E aí sim. Portanto, eu vou partilhar aqui a minha apresentação. Já está? Ok. Eu não poderia usar esta apresentação sem falar um bocadinho da Colquímica e da estratégia da Colquímica na área da sustentabilidade e qualidade, que elas andam em braço dado. Quem é que nós somos? Somos um grupo familiar industrial fundado em 1953 com uma paixão que atravessa gerações. Já vemos na segunda geração e a terceira geração já está a trabalhar dentro da Colquímica, portanto, e que foi pioneira em Portugal no desenvolvimento de adesivos hot melt para várias aplicações industriais. Os nossos adesivos fazem parte do cotidiano, uma vez que são aplicados em imensos produtos, mas vocês nunca têm esta noção, porque eles são invisíveis. E, portanto, estamos a falar de fraldas, de carpetes, de sofás, de colchões, do packaging das embalagens. Tudo o que possam imaginar tem adesivos. E, portanto, somos invisíveis, mas somos muito importantes no dia a dia das pessoas. A nossa forma, o nosso mote é Creating Global Bonds. Aquilo que a cola faz é colar e tem ali umas interligações entre elas que se aproximam. E aquilo que nós fazemos é criar estes bonds dentro da nossa empresa com todas as pessoas que trabalham, mas também com todos os nossos stakeholders e principalmente fornecedores e clientes. Nós fomos fundados em 1953 pelo João António Kohler, que é o pai de João Pedro e da Sofia Kohler, que são os atuais acionistas da Alquímica. Em 72, como já referi, fomos pioneiros nos adesivos Altimelt em Portugal. Em 89 foi feita a nova fábrica em Portugal, que ainda existe atualmente, que está no centro de Valongo, que é onde nós estamos sediados. Em 93, o João Pedro Kohler assumiu a liderança como CEO, como filho mais velho. Em 97, fomos também pioneiros e começámos a ser certificados ISO 9001. Em 2000, lançámos uma gama Evolution Metal Ocean, que é bastante importante ainda hoje para a sustentabilidade. Não mais só me pudesse aqui a explicar,
nunca mais chegava àquilo que é o nosso objetivo. Em 2008 abrimos a nossa nova sede, em 2013 abrimos a nossa fábrica de Polónia, em 2015 houve a nova estrutura acionista, sempre ficando só os dois irmãos, João Pedro e a Sofia, como acionistas, e os outros dois irmãos saíram. Em 2018 houve aqui um rebranding para Colquímica Adhesives, porque a partir do momento em que nós vamos para a Polónia e depois abrimos em 2020 a fábrica nos Estados Unidos, Colquímica não é um nome que se perceba, não é? O que é que nós fazemos? Então passamos a ser Colquímica Adhesives e em 2024 obtivemos a patente de 6 produtos inovadores ao mercado. O nosso ADN, inovação. Nós inovamos muito a nível de produto, serviço. Somos muito próximos daqueles que trabalham connosco, daqueles que são os nossos stakeholders. Temos uma agilidade muito grande. Terem uma noção, a Colquímica compete com empresas multinacionais, como a Henkel, a HB Fuller e a Bostik, e conseguimos competir porque temos uma inovação enorme e conseguimos ser muito ágeis a entregar o produto novo ao cliente e também a adequar aquilo que o cliente nos pede. E isso hoje em dia é importante e as empresas portuguesas pelas quais já passei sempre se destacaram por isto. E temos um propósito que é unir pessoas, os nossos parceiros, inspirar as nossas equipas e contribuir para o desenvolvimento sustentável. E por isso é que os nossos valores são a sustentabilidade, parcerias, integridade, foco no cliente e valorização dos nossos colaboradores. Factos e números. Temos mais de 70 anos de experiência na indústria, temos 4 fábricas, vendemos para mais de 70 países, temos 10 representações comerciais globais, temos um volume de negócios acima dos 150 milhões de euros, temos mais de 80 mil toneladas de capacidade de produção, somos mais de 400 pessoas e temos um ranking de satisfação dos clientes que é medido por eles de A+, nível de satisfação. Agora este vídeo vai mostrar um bocadinho o que é a nossa estratégia. At Colquímica Adhesives, we are aware of our role as a responsible company. Sustainable management is one that works on the present with an eye on the future. We align our strategy with the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. Our continuous investment in research and development intends to create innovative and sustainable solutions for the market. The use of renewable raw materials, as well as the development of products that enable reducing the use of energy resources during their application, has been a priority on the agenda of our R&D team. On the other hand, we consistently increase knowledge about our clients' products and processes, ensuring the development of efficient and safe products throughout their value chain that contributes to circular economy. Our portfolio has a wide range of products formulated with bio-based raw materials with DIN certification that fulfill all the necessities in the packaging market, such as bio-based hot melt adhesives that can be used for deep freeze applications, box sealing and making, general packaging, or diapers and feminine towels construction. All of them products with enhanced adhesion and natural resins. Together with our stakeholders, we'll keep focused in the search for more sustainable solutions while generating and growing more value, aiming to be recognized as a reference player. Together, we will continue to build the world in which we want to live. Colquímica Adhesives, creating sustainable bonds. Bem, eu já peço desculpa por o vídeo estar em inglês, mas a verdade é que a nossa língua oficial é o inglês, e portanto fazemos todos os nossos vídeos em inglês. Bem, e aqui este vídeo mostrou um bocadinho aquilo que é a nossa estratégia em quatro pilares. Eu queria apresentar a nossa timeline ESG, porque quando me dizem, porque vocês são uma empresa grande, porque é muito mais fácil, porque têm mães, têm pessoas. A verdade é que, para nós, Colquímica,
O ESG é mais do que um compromisso, é a forma como crescemos e por isso vou-vos trazer aqui. A verdade é que ainda não se falava em estratégias de ESG e nós já trabalhávamos ESG. Portanto, se pensarmos, quando nós começámos em 97 a certificarmos pela norma 9001, demos aqui um passo grande na parte do governance. E, portanto, quem tem 9001 já tem aqui processos, já tem aqui muitas coisas, já tem o stakeholder engagement quase feito. Em 2008, fomos certificados 14001. A parte do I já está aqui, do I, do environment, do ambiente, está nesta norma, na 14001. Nós juntámos à SEDEX em 2014, muito por força também dos nossos clientes, são clientes globais, e portanto já desde 2014 que nós estamos envolvidos nestas estratégias de ESG. Depois, em 2019, implementámos a 45001, que é a norma de segurança no trabalho que entra dentro do social. E neste ano também lançámos o nosso primeiro relatório de sustentabilidade, em 2019, que não tem nada a ver com o nosso relatório de 2025, mas ousámos e fizemos. E isso é que é preciso. E sem nos compararmos com outras empresas. Portanto, esta é a visão que devemos ter, que é não nos compararmos, é fazer o que nós temos, o que nós fazemos, reverter isto para a realidade. Em 2021, aderimos à Carta dos Princípios do PCSD. Em 2022, fizemos adesão ao Pacto Global das Nações Unidas. Lançámos adesivos de base biológica. Em 2023, certificámos-nos EDANA, que tem mais a ver com certificações de clientes da parte médica e da parte das fraldas. E em 2024, fizemos o nosso primeiro assessment EcoVadis, onde obtivemos medalha de prata e por 2 pontos não tivemos medalha de ouro. E foi a primeira vez. E quem já fez este assessment sabe que é difícil. E quando nós fizemos este assessment, disseram assim, não sei se está a ouvir, se a Hilda está aqui, se está a ouvir, tinha chegado à Qualquímica há pouco tempo e o cliente disse que nós tínhamos que fazer este assessment. E eu nunca me vou esquecer no dia em que a Hilda, que é a manager da Qualquímica de Sustentabilidade, disse assim, oh Patrícia, mas ainda nos falta tanta coisa. E eu disse, Hilda, a Qualquímica tem tanta coisa. Porque nós muitas vezes achamos que aquilo que nós fazemos internamente que não é o suficiente, que os outros fazem sempre muito mais. E então foi com muita surpresa e foi com muito do meu agrado que obtivemos logo a medalha de prata com aquilo que estava feito até ao momento. Eu não fiz nada. Aqui a tentar passar o slide. E um dos momentos mais importantes foi quando nós tivemos o resultado e perceber a felicidade da Hilda e a minha, porque conseguimos. A nossa estratégia de sustentabilidade. Nós, neste momento, já trabalhamos mais ODS, mas não fomos ambiciosos. Quando começamos com 6, com 6 ODS, e hoje em dia trabalhamos mais, mas aqui o truque está sempre em comprometermos com aquilo que nós conseguimos fazer, escolher prioridades. E nós escolhemos 6 desafios de sustentabilidade, que foi a neutralidade carbónica, a economia circular, natureza e biodiversidade, igualdade e inclusão, zero acidentes e a ação comunitária. E isto foi o que nós nos propusemos e estamos a trabalhar para isto. Obviamente que já fomos juntando outras coisas, porque fomos nos tornando mais ambiciosos. E, portanto, isto acontece, mas nós priorizamos a melhoria contínua e a adoção de gestão de recursos eficiente. E através do nosso... Ok. Os nossos objetivos ESG, desdobrados daquilo que eu falei anteriormente, neutralidade de carbono, economia circular, natureza e biodiversidade, promover um ambiente diverso, igual e inclusivo,
respeitando os direitos humanos, zero acidentes, oferecendo as melhores condições de trabalho aos nossos colegas, oferecer uma oportunidade de desenvolvimento e de crescimento, promovendo a evolução da carreira aqui dentro da Colquímica, e temos imensos exemplos de pessoas que têm crescido aqui dentro. A nível de governance, garantir as melhores práticas de negócios, evitando corrupção e suborno, conduzir uma relação ética entre todas as partes interessadas e garantir a proteção de dados. Com toda a gente que trabalha connosco. O nosso compromisso até 2030, 50% de redução das emissões. Já atingimos esta meta. Mas neste momento é o que nós nos temos comprometido, porque agora começa a parte difícil. Reduzir para 0% os resíduos de aterro, ter 0% de acidentes de trabalho e ter 20% dos nossos produtos em portfólio sustentáveis. Este ano tivemos uma grande conquista, que foi fazermos o relatório de sustentabilidade de acordo com a CSRD. Ainda caímos um bocadinho em pensar, bem, não vai ser, portanto vamos para as VSMs, mas como nós nos queremos colocar, isto é que tem que fazer sentido para as empresas, nós queremos nos colocar ao lado de uma Henkel, de uma Bostik e de uma HBF. E, portanto, como elas têm que reportar CSRD, esse foi o nosso objetivo. Isto tem que estar tudo alinhado com a estratégia da empresa. Portanto, se não faz sentido para as outras empresas, então vamos para uma VSM. Portanto, diferente, é o que fizer sentido e tem que estar alinhado com aquilo que é o negócio, porque senão não vai resultar. Portanto, este é um... E agora? Uau, que apresentações tão bonitas, que espetáculo! E agora, como é que isso na prática se traduz? Em trabalho árduo, muito árduo. Todos os dias, com todas as equipas, desde o governance, desde o CEO, até todos os dias as pessoas que estão no chão de fábrica a produzir. Todos são importantes nisto, ninguém pode faltar. E eu não sei que empresas é que estão aqui, nem sei quem é que está, mas até gostava de depois perceber um bocadinho quais são o tipo de empresas é que temos para ir direcionando esta temática mais por aí, mas dizer-vos que eu sou a pessoa mais chata da Colquímica. Reparem, eu tenho a sustentabilidade e tenho a qualidade, ninguém me quer aturar, não é? E o dia a dia, aquilo que eu me consciencializo é que é assim: os outros departamentos têm funções que é comprar, vender,
produzir a tempo com a qualidade desejada. E nós vamos ali pedir coisas que é ser as pessoas, que elas têm mais que fazer. Então, portanto, não é um caminho fácil este da sustentabilidade e da qualidade. Mas quando nós gostamos daquilo que fazemos, encontramos sempre alguma forma de conseguir envolver todas as pessoas da empresa neste sentido. E, portanto, como é que nós podemos fazer stakeholder engagement ou partes interessadas, como lhes quisermos chamar, de uma forma muito simples e que todos nós, todas as empresas que existem, conseguem fazer? E primeiro, tem que haver vontade de fazer, porque se não houver vontade de fazer, não vale a pena. É um trabalho perdido, porque quem faz isto passa, ainda gasta algum tempo nisto, para depois, se não vamos usar, não, é um desperdício de tempo e de dinheiro para a empresa. Portanto, nós queremos perceber internamente porquê que devemos fazer um stakeholder engagement ou falar com as nossas partes interessadas. E quando queremos mostrar a importância disto, nós temos que perceber que isto é uma ferramenta fundamental para o sucesso de qualquer empresa. É uma prática essencial para construir as relações entre o mercado, entre os nossos clientes, entre os nossos fornecedores e gerir as oportunidades e riscos do nosso negócio. Começar de forma simples significa integrar esta prática no dia a dia, focando nas relações mais críticas, ou seja, eu vou-me focar naquelas que são mais importantes para mim. Eu tenho 1000, por exemplo, tenho 1000 fornecedores. Eu vou-me concentrar naqueles 20% que me vão facultar 80% das minhas matérias-primas. Não vou focar em todos, ok? E dizer, empresas certificadas ISO 9001, 14000, 45000, ou só com qualquer uma delas, já está um passo à frente, porque já faz stakeholder engagement, já ausculta as partes interessadas. E, portanto, nós temos é que juntar ao exercício que já fazíamos a parte de ESG propriamente dita, em que ela já está no G, na 9001, como disse, no ambiental na 14.000 e na 45 na segurança. E depois dizem-me assim, opa, ok, então, mas nós não tivemos as certificações. Ok, se calhar já faziam uma auscultação ao mercado, já fazem reuniões com os clientes para perceber o que é que eles acham da vossa empresa, o que é que eles acham de melhoria, se calhar já fazem questionários aos clientes para perceber como é que vocês se posicionam perante eles. Já falam, já negociam com o vosso fornecedor de matérias-primas no sentido de conseguirem ter aqui a maior lucratividade possível, porque assim, engane-se quem quiser, não há ESG se não houver uma empresa sólida e que dê lucro. Isso não existe. Porque senão, se isto não acontece, nós começamos a gastar o dinheiro todo no ESG e depois a empresa começa a ficar depenada, não vale a pena, porque depois a empresa vai à falência. E isto é óbvio. E aproveito aqui para vos dizer, que devem saber tão bem ou melhor que eu, que neste momento existe bastantes apoios para esta questão do ESG. Tanto a nível de empréstimos bancários, como a nível de apoios da Europa e apoios de Portugal, em concreto. E, portanto, vamos capitalizar isto para nós. E dizer, por favor, partilhem, quando tiverem questões, partilhem no chat. À partida das questões serão respondidas mais no fim, mas eu tenho aqui umas ajudantes maravilhosas que, se for uma pergunta que só faça sentido naquele momento de interromper, eu serei interrompido. O stakeholder engagement não é mais do que uma comunicação, estratégia entre as empresas e as partes interessadas e que afetam as suas operações, ou o seu negócio, ou aquilo que elas fazem. E o objetivo aqui é construir relações sólidas, recolher esse feedback e integrar nas nossas perspectivas, ou seja, trazemos para dentro da nossa empresa aquilo que as partes que estão de fora e de dentro nos dizem, opá, tens que melhorar aqui e aqui já estás muito bom. E isto vai nos trazer sustentabilidade no negócio ao mesmo tempo. E, portanto, isto é começar por identificar e envolver, ouvir e priorizar e agilizar e partilhar, depois fazer isto em ciclo contínuo.
Identificar e envolver. Primeiro, nós vamos envolver os grupos ou os indivíduos que afetam ou que são afetados ou não pelo nosso negócio e entender as suas perspectivas e expectativas em termos colaboradores, os nossos shareholders, empresas que trabalham connosco, são externos, mas que estão aqui dentro a trabalhar todos os dias, os nossos clientes que são externos, fornecedores, a comunidade. Nós, de qualquer forma, nós vamos ter sempre o impacto que fazemos na nossa comunidade, seja de uma forma ou de outra. E depois vamos ouvir o que eles têm para nos dizer, não é? E podemos ouvir de que forma? Fazendo reuniões, fazendo inquéritos, em agilizar e implementar soluções, nem que sejam soluções simples, e partilhar e informar os resultados, ou seja, a transparência depois do exercício que nós fizemos tem que ser partilhada, porque senão nós não vamos envolvê-los e eles não nos vão responder. E depois, é muito importante aqui isto ser em ciclo contínuo, porque hoje em dia toda a gente sabe aqui tão bem como eu que o mundo está a correr. E nós nem sequer sabemos, e no outro dia havia esta explicação que é, isto parece um alvo, o alvo está sempre a mexer, nós antes tínhamos o alvo e sabíamos que era para ali. Hoje em dia isto é tão rápido que o alvo está em constante movimento. Então nós temos que nos ajustar para conseguirmos continuar o nosso negócio várias vezes e, portanto, a frequência é definida pelas empresas de acordo com o negócio que vocês têm e de acordo com aquilo que vocês querem. Se calhar vocês querem ouvir clientes mais vezes do que querem ouvir fornecedores e querem ouvir mais vezes do que partes da sociedade, mas se calhar querem ouvir mais vezes também os colaboradores. Isto depois é uma abordagem que cada um pode fazer como quer. Então é um processo contínuo, não é um projeto único, isto está sempre a alterar e depois disto se integrar, vão ver que é mais fácil navegar nos desafios e construir valor duradouro. E isto pode parecer, isso é muito bonito de falar, mas não, a verdade é que se nós implementarmos estas estratégias e se acontecer alguma coisa, que esperemos que nunca aconteça, mas a verdade é que se nós estivermos robustos e nos prepararmos, se nós tivermos uma catástrofe, alguma coisa, quem já gastou dinheiro, nessa altura já está preparado para a catástrofe. Aqueles que nunca trabalharam não vão estar. E, portanto, é este o desafio que vos deixo a pensar desta forma. Aqui, deixo aqui um exemplo em concreto das normas ISO, como é que elas interagem com isto, e para quem não tem ISO, é parte aqui do governance, em que nós vamos identificar as partes interessadas e os requisitos para a gestão da qualidade, garantindo que os produtos e os serviços atendem às expectativas dos clientes, fornecedores e reguladores. Mesmo quem não tem a ISO 9001 implementada, de certeza tem isto mapeado, ou seja, que tem que perceber se está a entregar o serviço certo, à hora certa, conforme especificado pelo cliente. Isto já é feito. Pode não estar compilado, mas é feito, porque senão as empresas não continuam. Ao nível da gestão ambiental, exige identificar também quem é a parte interessada. E, obviamente, que a nível de uma indústria é completamente difícil a nível de um serviço. Não é? E que, se calhar, existem serviços que esta parte pode não ter quase aplicabilidade nenhuma. Mas uma empresa, mesmo que seja de equipamentos eletrónicos ou de um serviço pós-venda, tem sempre alguns requisitos que tem que descartar e tem que cumprir com a legislação ambiental e portanto, algo que tem que ser feito. Pode não ser pode não ser muito, pode ser pouco, mais para uns, mais para outros, mas isto encaixa em toda a gente. A 45.000, obviamente que todas as pessoas, todas as empresas devem identificar os riscos de ter do colaborador ter alguma lesão. Por exemplo, num serviço em que estamos num shopping, numa loja, quanto tempo é que ele passa em pé? Se tem algum momento em que se pode sentar? Se tem intervalos suficientes ou não? Isto tem tudo a ver com as condições de saúde e segurança no trabalho. Se eu trabalho numa fábrica ou se eu trabalho com porta-paletes dentro do supermercado, eu tenho que colocar sapatos de segurança. Se eu estou ali para vender um serviço numa loja de roupa, a probabilidade de acontecer alguma coisa é muito baixa. Isto tem a ver tudo com as probabilidades de acontecer e com cada. E depois, como é que nós podemos avaliar isto?
com comissões dos trabalhadores, colocarmos caixas de sugestões que os colaboradores podem colocar lá de forma anónima, porque sabemos que muitas vezes não se sentem à vontade com isso, e fazer inquéritos de condições de trabalho, que 45.000 já é obrigatório, mas qualquer abordagem ao ESG tem que passar sempre por fazer um inquérito, porque senão nós não conseguimos perceber se estamos aí na direção certa, porque se calhar podemos estar aqui a fazer uma data de iniciativas, mas que não são valorizadas pelos colaboradores, perceber o que é que eles valorizam. E a verdade é que temos um desafio, cada um valoriza coisas diferentes e, portanto, é isto. Mas olhar para o panorama geral. E a otimização de processos exigentes, eu digo-vos uma coisa, não criem papéis, não criem burocracia, reaproveitem reuniões que já existem, que vocês têm, reunião semanal, vamos discutir o que é que vai acontecer esta semana, colocar também questões do ESG, a nível de acidentes de trabalho, tivemos, não tivemos, a nível de resíduos, estamos a criar muito mais resíduos, estão aí mais resíduos para aterro ou não. Ou seja, aproveitar qualquer reunião que exista para colocar lá estes temas, porque se nós vamos criar reuniões, mais papéis, mais coisas, as pessoas não vão querer mais e não vão envolver-se com esta forma. Portanto, esta abordagem acaba por poupar recursos e fortalece o sistema. E assim fica mesmo bem integrado naquilo que é o negócio. E agora vamos começar a mapear mais de uma forma efetiva, então, como é que se faz aqui uma matriz de stakeholders e como é que nós vamos otimizar os processos que estão dentro destas matrizes. Então, já identificámos que podemos ter stakeholders internos, externos e outros. Internos, produção, operações, eficiência, segurança, qualidade, ambiente, conformidade legal, redução de riscos, melhoria contínua, vendas, ir buscar as necessidades do cliente, feedback, recursos humanos, saúde e segurança de trabalho, desenvolvimento das pessoas, e a administração, a direção, objetivos estratégicos de desempenho, para as pessoas perceberem onde é que estão e para onde é que queremos ir. Se nós não tivermos objetivos ESG, ninguém sabe para onde é que está a ir. O objetivo pode ser tão simples como: eu este ano tive 50 acidentes de trabalho, para o próximo ano vou reduzir, quero 45. Estou a inventar números, ok? Ou este ano mandei para resíduos 600 kg de folhas de papel. Para o ano quero enviar 500 e ir monitorizando, que é para as pessoas estarem ligadas e para as pessoas perceberem. Externos, que podem influenciar ou não a nossa organização, mas que são cruciais para a reputação e para a nossa conformidade, como nos clientes, a qualidade, cumprirmos prazos, darmos suporte ao cliente. Como é que nós medimos isto? Entregamos no prazo certo? O cliente, tivemos reclamações do cliente ou não? O cliente pediu-nos suporte nisto, nós demos. Isto está no dia-a-dia de qualquer empresa. Fornecedores, entregaram a tempo, são fiáveis, damos resposta, entregam a mercadoria certa, no tempo certo, à hora certa. A vizinhança, mitigação de impactos na segurança e na conformidade. Por exemplo, se eu tenho uma chaminé, eu tenho que estar a cumprir com a legislação para não ter impacto tanto nos meus colaboradores como na vizinhança. Ou que impacto é que eu tenho, vou aqui criar um exemplo, porque eu estou muito virada para a indústria, mas que impacto é que eu tenho com o som, por exemplo, se faço muito barulho ou não para a zona envolvente. Se crio ou não, isto pode ter um impacto positivo ou negativo. Se eu crio muitos postos de trabalho na zona onde estou, isto é um impacto positivo. Ora, com os reguladores, ou seja, nós temos que cumprir com a legislação. Muitas vezes temos que produzir relatórios para isso. E com a comunidade, no geral, temos sempre transparência. E isto eu digo que é, muitas vezes, porque nós não queremos reportar os dados como eles são. Mas tem que ser. E muitas vezes somos acusados de greenwashing, de não estarmos a dizer a verdade, quando nós só colocamos coisas bonitas no nosso relatório. Mas nós podemos dizer, nós não estamos tão bem como queríamos,
mas estamos a fazer todos os esforços para. Portanto, é muito, neste momento, é muito importante a transparência. E a responsabilidade social. Por exemplo, apoiar os bombeiros, ou apoiar uma associação na comunidade, ou juntar-nos a uma ação da Câmara Municipal e levar os nossos colaboradores a ajudar. Há tantas formas de responsabilidade social. E mesmo com as nossas próprias pessoas. Os salários que nós temos que pagar são salários justos, temos a cumprir com as expectativas que eles têm connosco, e outros que também são apoio e são influenciadores da estabilidade e do crescimento, que é o nosso contabilista, ou a nossa empresa de gestão das finanças, associações sectoriais, como o IAPMEI, que nos traz, por exemplo, networking e informação, que é isso que nós estamos aqui a fazer hoje. Com a nossa seguradora, porque nós temos que ter proteção para os riscos e para os sinistros dos nossos colaboradores, do nosso próprio negócio. Consultores, auditores, que nos vão trazer também internamente expertise e apoio à melhoria. Não é só sempre do lado negativo, os consultores ajudam-nos, os auditores também. E os bancos, claro que os bancos nos ajudam muito com financiamentos, com robustez financeira, não é? Eu tenho aqui uma recomendação muito forte, que é, não nos vamos focar em todos. Vamos focar-nos naqueles que são mesmo fundamentais para nós e mais importantes, para ser muito mais eficiente. Depois, com o tempo, podemos juntar outros, mas ao começar, vamos pegar naqueles que têm mesmo impacto para nós. E para começar, nós vamos mapear requisitos, o que é importante para nós ou não, avaliar a influência que um stakeholder tem para nós, quem é que impacta mais no meu sistema, como é que eu vou interagir com eles, como é que eu vou monitorizar a satisfação que eles têm connosco, ter uma gestão proativa e fortalecer relações, desculpa, não estou com reclamações. E então, como é que nós vamos priorizar? Como é que nós vamos fazer isto? Nós temos que, isto é um exemplo, existem muitos outros. Este é a forma que eu sempre usei, acho que é uma forma muito fácil, que é ter uma matriz do impacto e da influência, ou seja, do poder que ele tem para afetar as nossas decisões, aos nossos projetos, e o impacto é a relevância que ele tem para nós. E depois focarmos nesses 3 a 5 temas materiais de alta prioridade que afetam o valor a longo prazo. Então vamos listar os temas e os stakeholders, avaliar o impacto e a influência que eles têm sobre nós, usamos uma matriz para priorizar e depois selecionamos 3 a 5 temas de maior risco e oportunidade. E vamos evitar aqui a dispersão, ou seja, um foco que excessivo depois já depois não sabemos para onde nos devemos direcionar. E uma coisa importante que eu vos digo é terem uma equipa focada em poucos objetivos supera uma equipa dispersa, mas de longe. Se queremos fazer tudo e as pessoas não têm um rumo, uma direção muito bem definida, acaba por haver uma dispersão e concretamente depois não conseguimos atingir nada. E eu costumo dizer, eu tenho um lema para mim, que eu às vezes coloco isto muito nas equipas que lidero, que é: mais vale feito do que excelentemente bem feito. Porque muitas vezes procuramos o ótimo e ele é inimigo do bom. E, portanto, é isto que eu também dava como insight de quem já trabalha nisto há muitos anos. Então, e como é que esta matriz visual para priorizar, que prioriza todos os temas dos stakeholders, como é que funciona? Funciona. Qual é a influência que este stakeholder tem na minha empresa e qual é o interesse que ele tem? E depois vamos categorizá-los do mais baixo para o mais alto. Baixa influência e baixo interesse. Fica aqui. Alta influência, baixo interesse. Está aqui neste quadrante. Alta influência, alto interesse. Vamos focar os nossos esforços aqui. Baixa influência, alto interesse. Então os nossos focos vão ter que estar aqui focados nestes 2 quadrantes de alto, alto, alto. Exemplo.
Influência. As comunidades locais, os nossos concorrentes, têm influência no nosso negócio, mas não têm grande influência, ou seja, eles não vão impactar naquilo que é o nosso negócio do dia a dia. Mas, por exemplo, os reguladores e grupos ambientais já podem ter uma influência muito grande. Mas depois aqui, e o que é que isso tem de interesse assim tão grande para nós? Não é tão elevado, mas sei que tenho que olhar para ali, porque ele tem uma influência grande. E depois vou aqui para um stakeholder que tem uma influência baixa, mas que tem um interesse alto, que é um cliente e um fornecedor, obviamente. Eu vou-me colocar aqui. E colocava aqui, eu fui retirar esta imagem, mas também colocava aqui os nossos, todos os colaboradores da empresa. Porque nós sem eles não conseguimos os objetivos. E depois, quem é que influencia muito e tem muito interesse? São os funcionários, desculpem, está aqui os funcionários e os acionistas. E estava a dizer-vos mal aqui embaixo, aqui em cima, os funcionários da empresa, porque efetivamente eles têm muito interesse e muita influência, porque sem eles nós não conseguimos fazer nada, e para nós tem muito interesse que eles estejam satisfeitos, porque senão... E depois, como é que vamos então entrar nesta matriz? Tem alto impacto e alta influência é aquilo que eu vou dar prioridade máxima. Vou me envolver ativamente nisto. Alto impacto, baixa influência, manter informados e monitorizar os riscos. Baixo impacto, alta influência, satisfazer, sem dúvida desviar foco. E baixo impacto e baixa influência, eu só vou querer andar ali a monitorizar o que é que está ali a acontecer na nossa comunidade local, com os nossos concorrentes, que é para não ficarmos para trás. E como é que nós vamos envolvê-los depois na prática? Depois de dizer, pá, quem é que tem muito interesse para mim? Vamos trabalhar. Como é que eles vão envolver? A fazer um inquérito, que é um questionário conciso, sobre temas materiais, perguntas fechadas ou abertas. Isto depois depende muito de como vocês quiserem fazer. Distribuir online ou físico em papel ou ser anónimo, por exemplo, quando eu quero nos funcionários, se eu quero que os funcionários me respondam, normalmente deve ser anónimo, ter em formato papel ou formato digital, através de uma caixa em que depois nós não conseguimos ver quem é que respondeu. E depois, o que é que vamos fazer com isto? Analisar padrões, consensos, se eles são todos consensuais ou se existe uma divergência, que é para depois me conseguir focar. Depois também existe outra forma, fazer entrevistas, ou seja, ter reuniões com o cliente, com o fornecedor, com os parceiros, e fazer 3 ou 5 perguntas abertas, 15 ou 20 minutos, mas tem que ser de escuta ativa e de pontos-chave. Estão contentes com o nosso desempenho ambiental? Estão contentes com o nosso envolvimento na responsabilidade social? Eu depois vou passar aqui o primeiro inquérito que foi feito na Coquímica para depois se conseguir materializar mais isto. Reuniões internas. É muito importante para o alinhamento com as equipas e com as lideranças. Elas podem ser semanais, quinzenais, mas nós devemos saber exatamente o que é que nós vamos dizer naquela agenda. Qual foi, como é que estão os KPIs que estamos a monitorizar, quais são os desafios. E deve ter representantes dos departamentos que têm clara influência em tudo isto, nomeadamente compras, transportes, qualidade, operações. E depois ter ações claras e quem é que as vai implementar? Epá, olha, não temos tão bem o nível de reclamações. Pronto, então o que é que nós vamos implementar? E definir quem é que é o responsável de fazer. São coisas tão pequeninas como, ok, produzimos o que era expectável, não produzimos. Se nós não produzimos o que é expectável, se calhar podemos nos atrasar na entrega a um stakeholder muito importante que se chama cliente. E eu aposto que isto é feito na grande maioria das empresas. Não está, é clarificado que isto faz parte do sistema ESG. Depois, podemos fazer workshops.
com as nossas pessoas, com workshops, ações, muito simples, colaborativos. Jantar de Natal. A maior parte das empresas tem jantar de Natal. Ou dá um cabaz a um colaborador, se não faz jantar de Natal. Isto são coisas para envolver os nossos colaboradores. E isto faz parte de tópicos de mantê-los satisfeitos e mantê-los envolvidos connosco. Ter ideias, planos de ação concreta. Olha, vamos todos fazer uma plantação de árvores, estamos a dinamizar aqui. Efeito positivo na neutralidade carbónica, estamos a fazer com que as pessoas estejam a relacionar-se não só no trabalho, estão a relacionar-se de outra forma e conseguimos assim ter equipas mais coesas e mais fortes. E focar nos temas. E quando há aqui este tema material específico, tem um material específico. Reclamações. Isso é uma coisa que para as empresas todas, os clientes reclamarem é muito negativo. Toda a gente tem reclamações. Isto é um tema material. Focar-nos na reclamação. Que é não cumprimento da expectativa do cliente. Focar-nos. Olha, eu tenho que ter um cumprimento legal. Isto é um tema material. Ao nível das emissões. Então eu tenho que monitorizar, eu tenho que saber o que estou a fazer. E nós, enquanto responsáveis de sustentabilidade ou responsáveis de sustentabilidade e de mais alguma coisa, temos que ser aqui um facilitador neutro, que não julgue e que vai levar os planos e as ideias concretas. Exemplos práticos. Um tema material, que é a energia. Toda a gente precisa de luz nas empresas. Vou substituir a minha iluminação por LEDs. Porque vou poupar na energia, tem uma vida útil maior que as outras não têm, ou seja, não têm que ser substituídas com tanta frequência. E como é que eu vou controlar? Muito simples. Vou pegar na conta da luz da minha empresa e vou ver, olha, este mês quanto é que consumimos? Quanto é que consumimos no mês a seguir? E ao fim de 6 meses começar a perceber, houve ali em janeiro consumimos muito mais. Porquê? Porque está mais frio e as pessoas ligam mais ao aquecimento. Ok, é normal. E ao monitorizar isto, também estamos a perceber, olha, temos que implementar aqui alguma coisa. Se calhar, o consumo de leites diminuiu, mas podemos aqui identificamos aqui alturas em que os picos são maiores. Então vamos arranjar uma medida de controle para ela. E sem monitorizarem a vossa fatura da água, do gás, da energia, a energia também estamos a falar de gás, se vocês começarem todos os meses a olhar para aquilo, vão ver que aquilo tem uma certa tendência, ou então não, e perceber, ok, porque é que aqui foi diferente, o que é que aconteceu? Qual foi o nosso melhor mês? Porque é que é o nosso melhor mês? E implementar práticas para incentivar, dizer assim, olha, vamos desligar as luzes. Para quem não quer fazer um investimento naqueles equipamentos de ligar automaticamente a luz e desligar. Mas olha, vamos pôr uns autocolantes a dizer, não se esqueça de desligar a luz. E depois isto tudo somando tem impacto na empresa a nível financeiro e tem impacto a nível global de emissões de carbono para a atmosfera. Renováveis. Avaliar, quando digo aqui é avaliar e onde fizer sentido, porque eu sei de certeza que há aqui empresas que não faz nenhum sentido isto. Colocar painéis solares para autoconsumo e reduzir a nossa pegada. Okay? E também vai diminuir a fatura, porque nós não nos podemos esquecer, ok, temos de fazer um investimento nos painéis, mas depois quanto é que nós vamos poupar na fatura? Resíduos, separação de resíduos, melhorar e separar com contentores claros e com informação, amarelo, verde, azul. E depois reciclar. Isto aplica-se à indústria, mas também se aplica a um gabinete de contabilidade. As minhas pessoas comem lá, nós fazemos lixo de plásticos que vem com encomendas, fazemos lixo de papel. Se nós separarmos isto e colocarmos em contentores separados, isto vai ter um impacto e vocês assim, isso é quase nada. Mas é aquela velha história de pensar global e agir local. Se toda a gente fizer estas pequenas coisas, isto tem um impacto gigante no mundo.
Paletes. Implementar paletes reutilizáveis nos fornecedores e nos clientes. Por exemplo, paletes existe muito na indústria alimentar, paletes de plástico, que também não podem ir de madeira, mas também existe aquela coisa das paletes shape, que nós andamos, trazemos para trás e para a frente. Se fizer sentido, se não fizer, compostagem, investir em compostagem para resíduos orgânicos, por exemplo, isto num restaurante, é importantíssimo, não é? Mas, por exemplo, nós aqui somos uma indústria de cola, mas nós temos um contentor de compostagem para os resíduos que fazemos da cantina e das pessoas que comem aqui diariamente. É pequenino, é, mas é alguma coisa. Reutilização. Relembrar as pessoas para reutilizar ou doar, não enviar para o caixote do lixo. Por exemplo, colocar no economato. Precisas mesmo de mais folhas? Precisas mesmo de um lápis novo? São pequenas coisas, pequenos exemplos. Das pessoas, segurança, fazer ações de formação regulares, termos procedimentos claros de como é que as pessoas devem proceder dentro das nossas instalações, nos diferentes tipos de atividade que têm, ter uma caixa de sugestões física e digital e garantir que respondemos às pessoas, porque ter lá uma caixa de sugestões e depois não tem ninguém a olhar para aquilo, mais vale não ter, ok? Isso é muito importante, quando nós damos feedback às ideias que as pessoas têm, porque muitas vezes nem nos passa pela cabeça. Mas elas estão ali, trabalham todos os dias uma coisa específica, elas de certeza têm sugestões para dar para melhoria. Portanto, nunca abandonar esta ideia de que ouvir quem trabalha connosco, quem faz todos os dias aquilo, é muito importante até para a melhoria contínua e muito importante para nós termos outra visão e sairmos muitas vezes só do nosso panorama. E consegue-se ideias muito giras. Bem-estar, lançar iniciativas de saúde física e mental, por exemplo. Olha, nós podemos inscrever-vos numa meia maratona. Olha, nós temos um serviço de médico no trabalho. Olha, temos um seguro de saúde. Se não conseguimos pagar isto, olha, podes todos os dias sair. Ou podes sair uma vez ou duas vezes por semana mais cedo para poderes ter tempo para ir ao ginásio. Existem tantas ideias que se pode fazer que não tem que necessariamente ter um custo direto associado. Fazer ações de voluntariado, organizar dias de voluntariado com as pessoas com as vossas equipas. Por exemplo, nós agora vamos fazer a árvore de Natal com meninos de uma associação que é a Mãe d'Água, que tem meninos que neste momento não têm famílias. É ir lá, estar lá com eles, fazer com eles. Não precisa de dinheiro, só precisa da disponibilidade das pessoas e dar-nos esse tempo para as pessoas estarem lá disponíveis. E reconhecer, não é? Premiar os colaboradores com as ideias, com as ações. Vou-vos dar um exemplo muito concreto. Na equipa da sustentabilidade, nós temos uma pessoa, um colega, que aquilo que ele faz é ajudar aqui no chão de fábrica as pessoas a separar os resíduos corretamente. E uma das funções deles é depois essa questão da gestão dos resíduos. E ele teve a ideia de, olha, vamos aproveitar a água da chuva para os nossos processos. E pôs uma coisa para a água da chuva. Depois percebemos que ao nível do processo em si, não era fácil, porque depois aquilo vem com folhas, etc. Mas, para fazer a diluição do nosso líquido de limpeza funciona. E sabem quanto é que nós poupamos num ano? A utilizar a água da chuva em vez de a água da companhia para dissolver o líquido. 80 mil euros. Okay? 80 mil euros. Digam-me ou não se não faz sentido ouvir as pessoas. Mas também gostava aí um bocadinho do vosso feedback. E vamos priorizar. Nós até podemos ter várias ideias, mas não conseguimos fazer todas. Mas temos é que ver se elas são tangíveis, se conseguimos fazer e se é sustentável nós mantermos estas ideias. A apresentação, não si só, dos conteúdos terminou. E eu agora quero tornar isto uma coisa muito mais rica para vocês do que ter aqui só uma pessoa a dedicar conteúdos. Eu gostaria de perceber se existe aqui alguma empresa
ou alguma instituição que esteja aqui presente, que seja também uma parte interessada nas empresas, que quisesse fazer um exercício comigo, olha, tenho uma empresa disto, como é que farias, Patrícia? Qual era o input que nos davas? Como é que tu pegavas no assunto e o levavas? E aqui não vamos pôr aqui com coisas bonitas e alegres. É verdade que para nós, do SG, para nós, enquanto diretores de sustentabilidade e qualidade, ou só de uma ou só da outra, nós conseguimos implementar a maior parte das coisas quando os clientes pedem. Coisas que nós já queríamos implementar há muito tempo, agora isso não, etc. E quando os clientes pedem, é muito mais fácil. Ou quando temos uma não conformidade nas certificações, adoro, às vezes os auditores não me escrevem lá não conformidade, eu queria tanto aquela não conformidade que é para eu poder dar a volta a isto e com toda a honestidade, e eu acho que isto acontece em todas as empresas, já passei por várias empresas, e é sempre assim, o cliente é o motor, o que é que eu senti, porque eu olhei e vi uma empresa que já tinha implementado 9.001, 14.001, 45.000, todos os requisitos destas normas estão são a base do ESG. Vi uma empresa que já tinha trabalho em responsabilidade social. E na altura ainda não era assim muito visível, mas já o fazia, mas não divulgava. Vi uma empresa que tinha um comitê de sustentabilidade, tem um comitê de risco, tem um comitê para os salários das pessoas. Portanto, eu já sabia que esta empresa estava numa coisa gigante, só que não estava tudo compilado. E havia boas práticas, não estava documentado, não estava agarrado. Muitas vezes passa por nós documentarmos aquilo que fazemos. O que é que nós fizemos? Eu tive um mês para fazer isto, foi documentar o que já fazíamos. Se eu pago bem aos meus colaboradores, se eu pago a horas, se isto, eu já sou um bom empregador, já trabalho em muita coisa. Se eu cumpro com a legislação ambiental, se eu cumpro com a legislação à volta, sim, já estou a fazer muita coisa. E esse tipo pressupõe, devemos ir além da legislação, pressupõe, mas se eu já cumpro com a legislação, já é ótimo, porque comparando com outros países ou com muitas empresas que não cumprem com a legislação, porque é que eu não me hei de orgulhar de eu consegui cumprir? Porque muitas vezes cumprir com a legislação obriga a pagar, obriga a colocar coisas, filtros, ou implementar. Portanto, sim, tem muita coisa. É olhar para os vários processos da empresa, perceber o que é que cada um faz. E igual, olha, os nossos fornecedores, nunca tinha sido feito este levantamento. Os nossos fornecedores, quantos é que são certificados Ecovates? Pá, não faço a menor ideia. Dá uma lista dos fornecedores. Bom, vou para a plataforma da Ecovadis e começo a perceber. E depois digo assim, opa, olha que interessante. Os fornecedores têm mais impacto e que me entregam mais, têm todos Ecovadis. Então, neste momento, nós temos 76% dos nossos fornecedores com maior impacto com Ecovadis. Isto já não é ótimo? Espetacular. Só que eu tenho que ir atrás, perceber. Se o fornecedor tem ISO 9001, se o fornecedor tem 14.001, muitas vezes basta fazer um inquérito de qualificação de fornecedor. O que é que vocês têm? Vocês têm medidas ESG? O que é que vocês têm? O que é que não têm? E muitas vezes temos que traduzir e fazer os questionários às empresas de uma forma perceptível para elas. Se eu lhes perguntar, já tem um sistema de ESG? Não. Mas olha, tenho uma certificação de algum livro? Tenho. Tenho uma certificação 14.000? Pois, até tenho. Portanto, nós temos é que fazer o contrário, que é não partir do pressuposto que não temos, mas ir buscar o que temos e encaixar na semeta. E esse meta é muito tricky, ok? Ele tem que se ver com muita atenção. E vou já dizer que aquilo é a IA que depois está a avaliar, que não lê quadros, porque nós não tivemos ouro, porque a IA não leu os quadros onde estavam as coisas. Então este ano nós já sabemos. Já sabemos mais uma coisa, que é, vamos ter que pôr tudo o que estava em quadros no relatório de sustentabilidade por escrito. Portanto, isto vai-se apanhando. Mas eu acho que aqui que vira a agulha é nós procurarmos o que temos e nunca acharmos que, não, que os outros têm melhor que nós, é procurarmos o que é que nós fazemos e onde é que isto se encaixa. Porque, por exemplo,
Medir a eletricidade, nós já medíamos há muito tempo, porque a eletricidade tem um impacto grande para nós. Opa, então se eu meço isso, se eu ando a monitorizar e ando a tentar racionalizar, eu sei que após custos, se calhar não foi para o princípio do ESG, mas isto vai ao ESG. Portanto, se eu faço isso, eu já tenho KPIs para monitorizar água, luz, etc. Então isto já é uma medida ESG. E lá na SMETA é isso que vai perguntar, na SMETA e na Ecovadis. A SMETA, o nosso primeiro desafio SMETA em si, vai ser agora, na próxima semana, nós já fazíamos o self-assessment do SEDEX, que este ano aumentou também o nível de complexidade a nível da parte ambiental, mas agora é que vai ser a prova dos 9 com uma auditoria lá. E dizem assim, Patrícia, está preocupada? Não, porque eu venho para o IKEA e já temos os standards do IKEA da Highway. Mas se eu não tivesse o standard do IKEA Highway, estava mais nervosa. Já estivemos muito nervosos. O que é que nós fizemos? Nós planeámos. Nós podíamos ter tentado fazer, e eu acredito que tivéssemos sucesso, a fazer a auditoria SMETA no ano anterior, mas nós quisemos olhar para aquilo, ter formação, perceber os pilares, para depois sim dizer assim, olha, nós temos isto, não temos isto. Depois depende. Nós queremos ter quanto no acesso? 100%? 90%? 100%? Eu já sei que no Highway tem lá coisas com as quais a empresa não concorda por princípio e que eu não vou ter 100%. E está tudo bem. Não é? Nós temos é que saber lidar com isto, porque assim, para que é que eu vou pôr coisas para ter 100 se depois nós não usamos isso no dia a dia? Não vale a pena estar a gastar energia, recursos, numa coisa que depois no dia a dia não impacta a empresa. Tentar não sermos ambiciosos demasiado. Pá, ter 100 na semana, pá, não. Então há coisas que é, paga, por exemplo, na semana é, quanto é que paga ao seu funcionário? De acordo com a lei, abaixo da lei, morre logo ali. Mas de acordo com a lei, ok, tem 3 pontos. Acima da lei, 4 pontos. Pronto, e eu sei, se eu estiver ali nos 3, está tudo bem, que não vou ter os 4. Porque isto depois tem que ser um equilíbrio com o negócio em si. Nós temos sempre que pensar na perspectiva do negócio, para continuarmos aqui. E, portanto, é aquilo que eu digo, que eu dou o conselho, é estudar o referencial, mais olhar para a empresa no sentido de o que é que eu tenho para cumprir com isto. E vão se espantar, todos. Mas as nossas energias têm que ser canalizadas neste momento para aquilo que é mais importante. E vou explicar porque é que eu não estou a fazer o âmbito 3. Eu, qual química não está. Nós estamos numa viragem. Nós estávamos todos a pensar assim, isto vai ter que ser, vamos ter que corresponder aqui às expectativas da legislação, nunca trabalhar, não sei o quê. E depois, de repente, em abril, stop the clock. Não é? Tipo, temos uma grande potência que manda para o caixote de lixo o Acordo de Paris, não é? E, de repente, há aí a competitividade das empresas. É verdade, há aí a competitividade das empresas. E isso é indiscutível. Agora, nós temos que pensar assim, se o meu foco, se para aquilo que eu trabalho, é que para a minha empresa seja sustentável, a nível financeiro e na sua viabilidade de negócio, muitas vezes, em vez de ganhar 5, ganho 4. Mas a seguir vou estar preparado para uma grande catástrofe e para o que vem aí. E, portanto, eu penso sempre na vertente do negócio, isso é que me foca muito, e dizer que na altura ele, pá, não vamos fazer isto, ou vamos, não sei o quê, e eu propus ao board continuar exatamente por questões estratégicas de negócio. Mas se eu não tivesse essa estratégia de negócio, eu claramente se calhar não ia para uma CSRD. Mas ao mesmo tempo temos a questão da taxonomia europeia. Se ela vai para a frente, se não vai, e isto depois vai impactar, como sabem, nos empréstimos e nos spreads, etc. Eu pensei assim, tu deixa-me reajustar a minha estratégia para uma versão 4.0, que é para perceber aqui efetivamente o que é que vai fazer. Deixa lá sair estes omnibus, deixa lá ver como é que isto vai acontecer, para definirmos então a estratégia. E o cálculo do Score 3 acaba por ser um trabalho que até pode ser feito muito em gabinete. Só que eu não tenho equipa para fazer tudo. Então aquilo que eu agora quero, e que é importante para a química, é perceber o que é que vai ser isto da taxonomia. Vamos ter que nos preparar ou não para a taxonomia.
continuarmos no nosso caminho da redução das emissões, que agora vai ser difícil. Porque nós agora, as emissões vêm quase tudo do gás natural, isto já não há volta a dar. Uma coisa é as emissões. Ainda por cima nós temos 2 empréstimos verdes. Com estes 2 KPIs, as emissões de intensidade de resíduos associados. Portanto, nós comprometemos e agora vamos ter que cumprir. E tivemos questões aqui do mercado que não nos ajudaram. E nós estamos ali, vamos atingir, não vamos, mas tem que arranjar uma solução. Porque isto é realmente importante. Nós temos KPIs para cumprir, propusemos, vamos ter que realinhar objetivos. Estávamos a ser muito ambiciosos, porque isto no início até é fácil, mas para chegar a um ponto que é preciso muito investimento. Qual vai ser a estratégia que eu vou apresentar? E para mim, neste momento, o Scope 3 não é o mais importante para o negócio e para a Coquinho. Portanto, vou apontar as minhas miras para o outro lado.